Folha de São Paulo, até ela detonou a Polícia Federal do Xandão por vazar os áudios do Bolsonaro. E eu vou te mostrar aqui que o delegado que indiciou os Bolsonaros, ele trabalhou pro PT. Gente, isso é um escândalo. Nesse nosso segundo encontro com Justiça do Dia, eu vou te mostrar duas coisas. Primeiro, como que a Folha de São Paulo, um dos jornais mais progressistas do país, detonou a Polícia Federal por vazar os áudios do Bolsonaro e dos seus aliados, o que é uma prova concreta da perseguição política. Até a Folha, gente. Segundo, eu vou te revelar um segredo do delegado responsável por esse relatório e pela investigação contra Eduardo e Jair Bolsonaro. Ele trabalhou no PT. Eu vou mostrar pra você e o detalhe que eu vou te mostrar vai te deixar absolutamente chocado, indignado, revoltado. Então fica aqui comigo. Bora então pro primeiro ponto com essa reportagem aqui que saiu na Folha de São Paulo. Polícia Federal inclui mensagens sem elo com investigação e relatório sobre Bolsonaro às vésperas do julgamento. Ora, gente. Nós temos aí um Sherlock Holmes aqui. Quem diria que nós veríamos uma análise dessas da Folha de São Paulo, hein? Bora lá para ver o que ela disse. A Polícia Federal incluiu no seu relatório final sobre a suposta coação de Jair Bolsonaro e seu filho Eduardo diálogos sem relação com os crimes investigados. Além disso, parte do material tornado público na quarta-feira pelo STF mostra divergências sobre a escolha de uma nova liderança para o espectro bolsonarista, expondo simplesmente articulações políticas do grupo. Isso aqui, gente, é óbvio e é ululante para qualquer um com bom senso. Desde que o relatório saiu, foi o que mais me indignou: a exposição, o vazamento de áudios e mensagens seletivas sem relação com os fatos investigados e que não tem nenhuma relação com os supostos crimes investigados e que também não são criminosas. E mais, áudios e mensagens vazados falando de articulações, considerações políticas dos investigados, coisas para expor, para buscar colocar numa luz ruim os investigados. Algo que absolutamente não diz respeito nem à Polícia Federal, nem ao Moraes, nem ao STF, nem a ninguém. Diálogos que só dizem respeito aos próprios investigados. Inclusive, isso tudo tem incomodado muito o ministro André Mendonça, principalmente em relação às medidas ilegais de Moraes contra o pastor Silas Malafaia. Vejam aqui o que o ministro André Mendonça disse a interlocutores nos bastidores sobre isso, segundo o blog da Malu Gaspar no Globo. E o vídeo que eu fiz mais cedo, hoje, do embate entre André Mendonça e Alexandre de Moraes, que foi sobre o UFC, uma luta lá no STF, é absolutamente imperdível. Vou deixar para vocês na tela e também na descrição aqui no fim. Mas olha isto aqui, ó. Segundo relatos obtidos pelo blog, Mendonça disse a interlocutores que não enxergou ilegalidade nos diálogos do pastor. Indicado em 2021 ao cargo por Bolsonaro, Mendonça avalia que, apesar dos xingamentos, ofensas ou discurso inflamado de Malafaia, os diálogos não contêm nenhum tipo de crime. O ministro também tem demonstrado preocupação com o que ele considera um cerceamento da liberdade de expressão, o que, para ele, fragiliza a própria democracia brasileira. Não só para ele, né? Para todo mundo que lê a Constituição, que se preocupa realmente com o país, realmente com a democracia verdadeira, todo mundo se preocupa com isso. Óbvio, gente, que os diálogos de Malafaia não têm crime. Isso é óbvio. Tem ali um discurso inflamado, contundente, xingamento entre amigos. Isso não é crime. E sabe qual deveria ser a consequência para um delegado da Polícia Federal que faz isso? Uma investigação por crime de abuso de autoridade. Olha aqui o que diz a própria lei de abuso de autoridade. Divulgar gravação ou trecho de gravação sem relação com a prova que se pretenda produzir, expondo a intimidade ou a vida privada, ou aqui a vida política, ou ferindo a honra ou a imagem de investigado ou acusado. É isso que a Polícia Federal está fazendo, é guerrilha contra os Bolsonaros. É guerrilha que constitui crime de abuso de autoridade. Tem todos os indícios disso, isso aqui tem que ser investigado, gente, isso aqui é sério. A gente não pode cravar, eles têm direito à presunção de inocência, mas os indícios são claros. Os áudios vazados não têm relação com a investigação. Pena de detenção de 1 a 4 anos e multa. Agora, bora aqui para o segundo ponto com a informação chocante que eu prometi para vocês sobre o delegado que assina esse relatório. Uma informação exclusiva do portal do Cláudio Dantas. Olha aqui, exclusivo. Delegado que indiciou Bolsonaro e Eduardo Bolsonaro trabalhou para quem? Para o PT. Inacreditável, gente. Inacreditável. O delegado Itauan de Oliveira Pereira, que
que assina o relatório de indiciamento de Jair Bolsonaro Eduardo, atuou entre 2017 e 2019 como assessor do petista Léo de Brito, do Acre, ex-deputado por 2 mandatos e hoje secretário especial do ministro da Educação Camilo Santana. Brito também foi secretário de Jorge Viana, hoje presidente da Apex e, presta atenção, ligadíssimo a Lula. Ligadíssimo a Lula. Puxa vida, gente, que coisa, não? Mas se o ministro relator ele é investigador, ele é procurador, juiz, vítima, ele é senador, diplomata e tudo mais que você puder imaginar, se Moraes acumula todas essas funções, por que é que o delegado que investiga Eduardo e Jair Bolsonaro não poderia ser petista também, né? Olha, gente, isso aqui só mostra mais uma vez como as nossas instituições, seja de ensino, seja as instituições de Estado, seja universidades, cultura, artes, estão aparelhadas pela esquerda. Aparelhados. Eles lutam, a esquerda luta pela hegemonia, por ocupar as instituições, é a longa marcha pelas instituições. E a gente precisa resistir. É uma verdadeira guerra cultural pela sua mente, pelo seu coração, pelos nossos jovens, pela alma da nossa nação. Isso tem efeitos reais nas nossas vidas. Basta você ver como que o Bolsonaro está sendo tratado por esse delegado com ligações com o PT. É por isso que eu, junto com mais de 40 professores cristãos renomados pelo Brasil todo, preparamos um programa para instruir e formar você com a melhor visão cristã de mundo. Uma visão cristã como olhar com lentes cristãs para temas, problemas, questões sociais e políticas do Brasil do momento. É o curso de Cosmovisão Cristã, que foi criado pelo Movimento Cristãos para o Bem Comum, ou CBC, que está lá no Instagram, e esse é um projeto totalmente sem fins lucrativos. É um ambiente que você vai aprender, se conectar e transformar a sua fé em influência real na sociedade. E a primeira temporada já está no ar, é uma oportunidade imperdível. Confere no link que eu vou deixar na descrição e a gente se vê lá dentro. Um grande abraço. Atenção, muita atenção, porque tem mais gente sancionada, punida pelos Estados Unidos. Donald Trump sancionou o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, e o ex-presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e mais, ele fez novas ameaças. Tem gente que não deve estar nem dormindo à noite e eu vou te mostrar isso também. Mas eu vou começar com o resuminho do dia de ontem, que parecia que era um dia que não queria acabar, um dia que não queria dormir. E meu bom dia para você que não caiu na armadilha da cortina de fumaça feita ontem pela Polícia Federal, porque depois de ler textos e mais textos, e tem todo o relatório, tem a decisão do ministro Alexandre de Moraes, tem todos aqueles áudios e mensagens que foram trocados entre Eduardo, Jair Bolsonaro, Silas Malafaia, minhas conclusões foram 3. Primeiro, ficou provado que não tem articulação política nenhuma entre eles para praticar crimes contra o Estado Democrático de Direito. Gente, o que tem sim ali são amigos e familiares que discordam, concordam e batem boca como qualquer outra família ou grupo de amigos. Cada um com o seu tom, com o seu estilo, uns mais educados, outros mais broncos. Em segundo lugar, minha segunda conclusão olhando aquilo ali é: não tem crime nenhum no relatório. Todos os fatos e condutas que foram apresentados ali pela Polícia Federal são lícitos e legítimos. Como assim, Deltan? Gente, é simples. Denunciar abusos e ilegalidades é algo lícito. Pedir asilo é lícito. Mais do que isso, é um direito humano fundamental e constitucionalmente garantido. E as falas de todos ali estão protegidas pela liberdade de expressão, pela liberdade religiosa e pela imunidade parlamentar. Lembrem que na Lava Jato, Lula, outros investigados viviam pedindo para o Conselho Nacional do Ministério Público e para o Conselho Nacional de Justiça para punir a gente da Lava Jato, e punições vieram. E aí, crime contra o Estado Democrático de Direito? Não, eu não gostava do que eles faziam, mas jamais poderia censurar, punir, reprimir, porque eles estavam exercendo um direito. Agora vejam como existem 2 pesos, 2 medidas. Terceira conclusão, o relatório, mais do que nunca, ele prova a perseguição política implacável do STF contra a direita e foi nada mais nada menos do que uma tentativa clara de constranger e de enfraquecer a família Bolsonaro por meio de vazamentos seletivos. Nada mais, nada menos. Eles estão sentindo uma pressão imensa da Magnitsky sobre a cabeça deles e eles estão usando qualquer pretexto, tudo que eles podem usar para retalhar, enfraquecer e derrotar o Bolsonaro e o bolsonarismo. Dito tudo isso, bora agora para o que realmente interessa e que eles tentaram esconder de você ontem, mas que foi revelado pelo Paulo Figueiredo lá no X. Leia aqui comigo, ó.
Enquanto a Polícia Federal vem com indiciamentos inúteis, eu confirmo que o senador Rodrigo Pacheco e o ministro Ricardo Lewandowski e seus familiares tiveram seus vistos americanos revogados pelo Departamento de Estado dos Estados Unidos da América. Good night, motherfuckers. É isso aí, gente. Lewandowski e Pacheco sancionados, punidos e mais. Seus familiares também. Gente, isso aqui não é pouca coisa e eu vou explicar a vocês o porquê. O Lewandowski ele é simplesmente o ministro da Justiça de Lula, é um dos ministros mais importantes de um governo. Agora, em setembro, por exemplo, vai acontecer a Assembleia Geral da ONU, como acontece tradicionalmente todos os anos, e normalmente o ministro da Justiça acompanha o presidente da República nessas viagens, que são das mais relevantes, dos encontros mundiais mais relevantes no mundo. E mesmo com o visto cassado, normalmente as autoridades que possuem passaporte diplomático, elas são autorizadas a ir a Nova York para participar de eventos como esse. Ainda que com escolta do governo americano e autorização restrita, para ir do hotel para o evento, do evento para o hotel. Ou seja, não pode ficar lá turistando em Nova York. Só que esse tempo pode ter acabado com o governo Donald Trump. Olha só o que apurou o Lauro Jardim na sua coluna lá no jornal O Globo. O governo teme que Estados Unidos possam barrar Padilha se ele viajar a Nova York para a Assembleia Geral da ONU. Olha aqui o comentário sobre o temor do governo de que Padilha, que foi sancionado aí antes que Lewandowski, antes que Pacheco, foi sancionado dias atrás por conta daquele programa Mais Médicos. E olha aqui o medo de que o Padilha ele seja barrado pelo Trump, mesmo que ele vá com passaporte diplomático. Olha aqui, ó. Ainda que os Estados Unidos nunca tenham barrado nenhuma autoridade de países estrangeiros quando o motivo da viagem era o comparecimento à ONU, e o maior, mas não o único exemplo é que Fidel Castro desembarcou anualmente por décadas em Nova York para a Assembleia Geral, o Palácio do Planalto receia que esse tempo possa ter ficado para trás na gestão Donald Trump. É, meus amigos, o bambu está gemendo e não é pouco. O cancelamento de vistos de Lewandowski e do Pacheco é ainda um prenúncio de que sanções mais pesadas podem vir no futuro, como aquelas da Lei Magnitsky, exatamente como aconteceu com Alexandre de Moraes. Primeiro perdeu o visto, depois Magnitsky nele. É uma vergonha que o Brasil tenha tantas altas autoridades assim, sancionadas pela maior democracia do mundo por violações de direitos humanos e por apoiar materialmente um sancionado pela Magnitsky como a Moraes. Vem ver comigo agora o mais novo recado duro e ameaçador do Christopher Landau, vice do Marco Rubio lá do Departamento de Estado. Ele que foi republicado em português, esse comentário aqui, pela Embaixada Americana no Brasil. Dá uma olhadinha aí comigo. Olha aí. Enquanto o presidente Trump estiver no comando, pessoas e empresas sob jurisdição dos Estados Unidos têm a garantia de que nenhum governo estrangeiro será autorizado a censurar a liberdade de expressão das pessoas e das empresas sob a jurisdição dos Estados Unidos em solo americano. Nenhum juiz brasileiro, nem qualquer outro tribunal estrangeiro tem poder para anular a primeira emenda que prevê a liberdade de expressão lá nos Estados Unidos. Ponto final. Publicado aí, ó, 14 horas. Às 14 horas, ontem, por Christopher Landau e traduzido pela Embaixada Americana no Brasil. Quando Trump abrir de fato a caixa de ferramentas com punições ainda mais pesadas aos abusadores e violadores de direitos humanos aqui no Brasil, ninguém vai poder dizer que ele não avisou. E se Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, foi, a gente já pode desconfiar quem que é o próximo. Conta aí pra mim nos comentários.